começar o No Meio do Job! Fala pessoal, estamos começando aqui mais um No Meio do Job! Aqui, hoje sem a presença de Leandro nesse episódio. Ele é um âncora que tá no fundo do mar, né, meu amigo? Exato, mas em breve ele volta para os Fizemos próximos. um upgrade, pessoal. Agora a gente tem um alemão aqui, ó. Ainda trouxe um trem importado pra vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho de Hiro, 14 anos. Hiro, 14 anos, cara. Batendo aí, dia 13 de agosto, é isso? 13 de agosto. É a data da assinatura do CNPJ. A Hiro já existia antes, uns 4 meses antes, 5 meses antes, mas aí formalizamos por questão de fechamento de contrato, cliente pedindo, né? Não, legal. Pô, e vamos, né? Já começamos, então vamos para nossa primeira pergunta, Ai, né? papai, ó, não fizemos um roteiro, eu não sei o que ele vai perguntar, Vamos tá? no Então, improviso ai, aqui. meu Deus, vamos Mas, nessa. cara, eu queria entender um pouquinho aí como que foi esse começo mesmo, né? Esse convite partiu de você, partiu do Leandro para começar a Hiro, pô, como que foi isso? Vamos montar uma agência? Eu quero montar uma agência, nós vamos ser uma empresa. Como que foi esse começo aí? Cara, eu poderia falar pra ti que é aquela música do Titãs que ele fala assim: necessidade, vontade, necessidade, desejo, né? Eu era a necessidade, ele a vontade. E eu era a necessidade e ele o desejo. A gente fez faculdade juntos de publicidade e propaganda, fizemos especialização depois em planejamento estratégico. E na época, em 2012, eu saí de uma consultoria de segurança de origem israelense, estava desempregado e precisava trabalhar, cara, precisava ganhar dinheiro. Eu sou do interior, sou de Franca, meu pai já doido para me levar para lá. Ó, volta, assume os negócios da família. E pai, eu falei, não, pai, eu não o senhor não investiu tanto para eu voltar agora. Uhum. Franca é outro mercado, né? Da nossa área. O centro tá aqui, né? Sim, mercado publicitário acontece, principalmente em São Paulo, né? Então falei, não, cara, eu vou tocar alguma coisa aqui. E aí fui na feira da BF, a Vânia de planejamento, na época trabalhava na Casa do Pão de Queijo, me arrumou ingresso, e ali eu fizemos os cartões e foi. E aí, nos meses subsequentes, a gente tá falando aí de junho, julho 2012? 2012. Nos meses seguintes, a gente fecha os primeiros contratos com as franqueadoras, né? Uhum. Eco Jardim, Casa do Pão de Queijo, X Picanha. E aí existe a necessidade de formalizar a Hiro. E aí, CNPJ, né? é, exato. Oficializar. Não, legal demais, cara. Mas já tinha, então assim, você veio da publicidade, né? O Leandro também, mas Mas eu passou por um. nunca tinha trabalhado em agência, cara. Aham. Minha primeira experiência em agência foi na Hiro. E passava pela sua cabeça abrir uma agência, ter uma agência nessa época? Cara, não. Eu sempre fui o cliente, né? Eu sempre fui do lado de lá do balcão, quem contratava a agência, né? Uhum. Tive uma trajetória em pequenas e médias empresas, mercado editorial, mercado farmacêutico, essa consultoria que eu falei. Então, assim, eu nunca tive a vontade nem a expectativa de montar uma agência. Eu sempre quis empreender, mas, cara, vou te confessar que a minha jornada no mercado eu via ainda muita coisa para fazer. Foi mesmo que uma necessidade. Cheguei pro Leandro e falei, cara, precisamos fazer alguma coisa. Ele estava trabalhando num canal de mídia, um veículo de mídia, e aí ele falou, vamos montar uma agência, cara. Eu falei, beleza, vamos montar. E aí montamos, ele continuou trabalhando. Era Uhum. só eu que estava exclusivo na Hiro. Full. Ele estava com um pé no skate. Essa época eu já comecei a ser full. Ele estava com um pé no skate e outro no patins, né? Aí veio as eleições. Eu vou para Goiás fazer as eleições do meu irmão.
acabo fazendo a eleição do prefeito também. E antes de acabar as eleições, a gente acaba tendo um desacordo, eu e o Leandro, de tipo, eu queria ficar, queria pegar mais campanhas lá. E ele não, volta porque, cara, eu aqueci muita coisa aqui. E a Uhum. gente, na época, tava para fechar Brinkbook, que era uma editora de livros infantis, que a editora, a Companhia das Letras comprou depois. Uhum. E aí eu falei, não, mas cara, e eu gosto de política, né? Então você imagina. Eu falei, cara, não, eu vou ficar. Ele falou, ó, é o seguinte, o que você vai fazer pro teu irmão, você pode fazer à distância. O resto aí não faz sentido, porque a gente tem coisas muito interessantes rolando aqui. Sim. E aí eu me lembro de um episódio que eu tava com ele no telefone falando, cara, eu vou ficar. Eu vou ficar, e ele, não, você precisa voltar. Desliga o telefone. O meu pai nunca teve sócio, porque ele sempre quis fazer da forma dele. Uhum. Mas olha o que ele me disse. Ele chegou e falou assim, Lucas, se você quer ter sócio, você precisa aprender a pensar em conjunto. É por isso que eu nunca tive sócio, eu sempre quis fazer da minha forma. Agora, do jeito que você tá atuando aí, é fadado ao fracasso essa parceria. Vai dar errado. Se ele acha que você voltar e você acha que você tem que ficar, você tem que achar um mínimo múltiplo comum aí, um meio termo. Vocês têm que achar no diálogo uma forma aí do que é melhor para a empresa, se Sim. vocês querem ter essa empresa realmente. E, cara, o meu irmão, não, fica, vamos fazer, pá, você chegou para fazer minha campanha, já pegou do prefeito. E aí conversei com o Leandro, não, volta que eu acho que aqui faz mais sentido, a eleição vai acabar e se você não voltar eu não consigo. Aí eu virei e falei, então tá bom, eu volto, mas você vai largar seu trabalho e você vai entrar como eu tô nisso. Ele falou, tá bom, tá feito, volta que eu saio do trabalho e nós dois vamos nessa. Aí nasce a Hiro realmente com Lucas e Leandro vivendo do que estava fazendo. Ou não. Ou não Não. fazendo dinheiro nenhum. Sim. Mas agora os dois no mesmo carro, né? Sim. No mesmo skate. Total. Não, eu conheço bastante dessa história, né? Mas e aí nessa época, como que era essa parte da atuação, né? Porque começou você, ele, um era o diretor de criação, então era a operação em si, e o Leandro como diretor comercial, né? É, ele trabalhava como comercial, né? Nesse canal de mídia. É, não sei se vocês vão lembrar, mas antigamente, perto dos banheiros dos restaurantes, eles tinham um negócio na parede de madeira chamado mica. E dentro desse móvel de madeira, ele tinha cards desses que você viaja e Cartão manda. postal, né? Cartão postal. Então, Uhum. eles tinham isso das marcas. Ele vendia isso. Restaurante Week, de repente isso é mais comum aí o pessoal. Então, ele tinha experiência com comercial, né? Ele já tinha trabalhado em várias, atuado como comercial em várias empresas. E eu, cara, sempre atuei como diretor de criação, né? Nas empresas que eu passei. Marketing. Então, na hora que a gente foi abrir, era natural cada um conseguir tocar aquilo que já fazia. Fazíamos, da melhor maneira possível, mas não o melhor que nós poderíamos, né, não era algo nato, não era um talento. Então, foi assim que a gente começou. E aí, depois disso, começou o quê? A contratar. Cara, depois disso, a gente traz o primo da minha atual esposa, o Ives, né, ele na época fazia marketing na USP, um cara muito inteligente. E ele queria trabalhar. Então eu falei, cara, montamos, é na sala do meu apartamento de um quarto, e tá à disposição, vamos nessa. E aí ele fala, pô, então beleza, vem pra casa, ele vira um estagiário de tudo, ele faz desde o atendimento, a financeiro, a administrativo, a redação, redes sociais, cara, ele fazia tudo. Fazia tanta coisa que ele não conseguia ir pra faculdade. Nossa, que Ele beleza. não ia pra faculdade. À noite eu me lembro de um episódio da minha tia ligando em casa e falando: "Cadê meu filho?" "Ah, tia, o Ives tá aqui." "Mas são Trabalhando. 10 horas da noite, ele devia estar na faculdade." Pô, o cara fazia USP, né, meu. Sim. Eu falei: "Pô, tia, ó, eu te confesso que eu falei pra ele ir, ele que não quis. Ah, Passa pra ele aí."
Aí passou, ele falou: "Ah, mãe, eu tô aprendendo mais aqui do que na faculdade. Faculdade é um porre, é um Tá negócio em que não." greve, a faculdade tá em greve. É, não, interessante. E, cara, vamos falar um pouquinho de mercado então, porque 14 anos é bastante coisa, né? O que que você vê de diferente de quando começou para hoje, assim? Qual que é as principais diferenças que você vê no meio publicitário, no dia a dia da agência? Cara, falando de um passado mais longínquo, né, quando a gente fala de 2012, naturalmente a maturidade digital das pequenas e médias empresas. Antigamente, as redes sociais era novidade, hoje é algo comum, né. Acho que essa Essencial, né? essencial, é básico, né. É. Então, a percepção em relação à presença digital é básica. Hoje todo mundo sabe que precisa estar e a discussão é como estar, né. Uhum. Eh, o planejamento estratégico de comunicação e marketing, que era um produto que a gente tinha dificuldade de apresentar nas empresas e elas entenderem, hoje já é muito mais, muito mais fácil de ser entendido. Até a necessidade de ter uma agência que é especializada nisso. Antigamente a gente tinha isso, entregava o planejamento para o cliente e o cliente falava: "Nossa, não sei o que fazer com isso." Hoje não, o cliente olha e diz: "Ah, entendi, então ó, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero que você mude." Então hoje o fato de ter um planejamento, ele não é mais exclusividade das grandes empresas e agências, hoje toda PME sabe que precisa disso. Se a gente falar de um passado mais recente, aí a gente fala da IA, né. A IA obviamente transformou, virou tudo, produtividade, Sim. qualquer um consegue fazer, não da melhor maneira, mas consegue. Então, acho que esses são os principais pontos de É, mudança, né. não, e é legal você falar isso, porque eu acho que já é uma segunda, terceira ali, grande revolução no mercado publicitário, né? É, Porque a gente vem também de uma época que estava começando as redes sociais, que já foi uma revolução no mercado, né? é, E agora com a IA, de novo, é. né? Não sei se tiveram outras para trás, com certeza, mas essas duas mais recentes aí, né? Que, cara, muda, né? Vira tudo de ponta cabeça, né? Ah, começa tudo do zero, cara. Aproveita-se muita coisa, mas a gente não sabe, né, daqui para frente como que vai ser, né? Precisa entender, né? E uma coisa que eu vejo também, aproveitando o gancho, é como hoje, por essa questão, né, do digital principalmente, como você não tem mais o poder das grandes empresas de estarem sempre no topo ali, né? E a pequena, média empresa dificilmente conseguir aparecer, né? Hoje você consegue ter as pequenas e médias conseguem provocar as grandes, né? Incomodar, de certa forma, né? E também aparecer, né? Conseguem nichando mais, você consegue construir uma marca, né? Com mais dentro do seu público ali, sem precisar investir milhões em anúncios, né? Mas vejo muito essa diferença, né? Que antigamente, cara, ou você estava ali numa grande revista, na televisão, ou dificilmente se aparecia, né? É, um ponto que é interessante a gente falar, que é o mercado de agências, né. Antigamente, quando a gente começou, você tinha 2 universos. Você tinha o mercado das grandes agências e muito ligadas aos grandes grupos. Você tinha as pequenas agências e você tinha as médias agências crescendo, querendo ser comprada por um grande grupo. E, cara, eu vou te dizer que essa era a minha psicologia até pouco tempo, né. Talvez eu tenha mudado um pouco de opinião em relação a ser comprado, necessidade disso. Essa sempre foi a ideia. Eu tenho um negócio, esse negócio tem que ser comprado em algum momento, senão não faz sentido ter um negócio desse. Eh eh, hoje, a gente tá vendo hoje que eu digo é essa semana saiu notícia no próprio Mark, do crescimento das agências independentes. E um movimento das contas que estão nas grandes agências procurarem agências independentes. Pelo atual momento social, econômico, político que nós vivemos, né,
uma crise atrás da outra, então é uma forma de baratear e conseguir uma qualidade interessante. E aí a gente vê grandes grupos pegando profissionais, tirando desses grandes grupos, montando uma outra agência que aí não tem a bandeira Sim. do grande grupo, mas ela é uma agência independente ligada ao grande grupo. Não, Ela é só, que já... ela só trouxe os colaboradores de lá. Sim. Não, que já chega com força, né, cara? É, exato, e Chega já com chega com o força. cliente. Então, por exemplo, uma agência que eu admiro demais é a WI, né? O WI Uhum. tem a conta hoje da BYD, entre várias outras. E, cara, é uma agência independente. Então, ela bate hoje com grandes agências. E até o que eu vejo, até o momento, não tem um movimento de compra da UI. Pode acontecer, mas não é o que a gente está vendo no momento. Então, isso também eu acho que é uma diferença de lógica do nosso mercado, né? De hoje as agências independentes irem bem e dizer, ó, obrigado, tô indo, se cuida, grande agência que de repente sua conta pode vir para mim. Uhum. Legal. Pô, e aí, nesses 14 anos, cara, assim, o que que te motiva mais a continuar, né? Qual que é o que faz a diferença para você hoje de acreditar e falar, pô, que venham mais 14 anos? O que que é hoje o que te dá tesão na profissão, assim? Cara, eu tenho o privilégio de fazer aquilo que eu nasci para fazer. Eu acho que isso é muito difícil, dos jovens conseguirem cedo entender o que veio fazer no mundo profissionalmente. Então, eu tive esse privilégio muito cedo. Nunca tive dúvida que eu queria fazer publicidade e propaganda. Depois, o fato de me especializar em planejamento, né? E hoje, conseguir atuar no comercial me deixa muito satisfeito. Então, eu acho que fazer aquilo que realmente brilha os olhos é algo que me faz acordar todo dia e ir à luta e fazer o que eu faço. Realmente prazer em fazer isso e saber que eu nasci para isso. Obviamente, os boletos, a partir do momento que você entra na vida adulta e vai, né, ficando mais velho, cara, só aumentam. Então, obviamente, isso também é algo que impulsiona todo o empresariado. Mas hoje, também colaborar com o mercado e desenvolver cases de sucesso para a gente poder concorrer a prêmios é algo que me salta aos olhos. Ontem mesmo eu estava numa conversa, recebi no escritório uma argentina para falar sobre uma premiação que vai rolar em Buenos Aires agora em outubro. E que eu falei, putz, será que a gente não consegue, né? A gente tem tanto case legal, Sim, pô, de repente a gente consegue inscrever algum case. Então isso também já é algo que hoje faz sentido para mim sim. pelo momento que a gente vive, né? Você consegue olhar para isso, né? E não só para estar no dia a dia e aquela correria toda. Então, acho que é um percurso natural de maturidade. Todo mundo vai passar aí que tem agência, né? Legal. Não, esse negócio de boleto não cola, cara. Isso aí uma vez eu fui, né, fazer uma gravação com o cliente, aí ia gravar com a colaboradora, né, e ela precisava falar umas palavras bonitas ali, né. Aí a gente perguntou para ela, né, o que que você, né, por que você gosta daqui e tal. É porque eu preciso pagar a conta, né. É Mas assim, é legítimo, né? é Não deixa de ser legítimo, cara, verdade. é Não deixa legítimo. de ser verdade. E os boletos fazem com que a gente alcance mais, que a gente Sonhe, corra. continue sonhando, Exato. Quanto mais você sonha, mais boleto vai ter, não é? né? Então é isso. Cara, e me conta uma coisa, o que que marcou mais, assim, pra você nesses 14 anos de Hiro? Teve alguma coisa que foi mais marcante, assim? Cara, tiveram algumas, né? Eu acho que essa conversa com meu pai que eu te falei, principalmente de uma pessoa que não teve sócio e que nunca quis. Meu pai sempre foi de falar muito pouco, mas de ser muito preciso no que estava falando. Então, eu acho que esse ponto foi muito importante para eu entender o que é a sociedade. Tem hora que você perde e tem hora que você defende o que você pensa, mas você tem que saber qual é a medida desse tempero. Isso foi um ponto muito, muito importante. Cara, acho que quando a gente conseguiu desenvolver algumas ações
que apareceram nacionalmente, isso também foi algo muito importante pra gente. Por exemplo, quando a gente fez a maior brusqueta do mundo, né? Legal. Cara, foi uma ação gigante que envolveu diversas mídias, a mídia de massa, o digital, fazer 80 metros de brusqueta no centro de São Paulo. Isso foi uma coisa muito Bateu doida. um recorde, Bateu né? um recorde. Então, essa coisa essa parada foi uma coisa muito doida. Sim. E eu, ó, só aproveitando aqui, pegar o gancho que, cara, a gente já tinha tido esse insight na época da Aquazero, né? A gente ia lavar o maior número de carros com a menor quantidade de água possível. Sim. É. Não rolou porque a gente não conhecia outra certificadora de recorde, a não ser o Guinness Book, hoje a gente Aham. sabe, né? Rank Brasil, de Rank Curitiba. Brasil. Parceiraço aí. É, Cara, outra coisa, quando a gente começou a trabalhar pela primeira vez, e isso não faz muito tempo, com streaming, né? Uhum. A gente começou a trabalhar não só com anúncio em televisão, acho que isso é muito expressivo para todo mundo que trabalha na nossa área. Sim. Porque todo mundo tem a vontade de, como diria o Lulu Santos, né? O meu sonho era tocar guitarra na televisão, né? O meu sonho era ver um comercial nosso na televisão. Sim. Então, quando a gente consegue fazer a primeira veiculação, isso marca demais, né? E quando a gente consegue também fazer veiculações em streaming, putz, isso é legal pra caramba, né? Acho que todos os pontos têm a ver com trabalho e entrega, né? E você, como diretor de criação, acho que você vai concordar comigo. Não existe nada melhor do que você ver o teu trabalho na rua, né? Realmente. Então, isso dá muito orgulho. E é um orgulho compartilhado, porque o cliente também tá Sim. sentindo isso, né? E digo mais, não existe nada mais frustrante do que ver um trabalho legal deixado de lado, Também. né? É, Acontece de vez em quando. acontece. De vez em sempre. Mas, cara, mais recente, assim, alguma coisa que foi mais marcante? Pô, Pô, bom, o... a diretoria da Brad, né? a Brad, ela acabou se desenvolvendo em paralelo, né? Não era um grande objetivo da Hero, né? A Aham, gente acabou entrando na Brad, que é uma associação, a Associação Brasileira dos Agentes Digitais, como uma agência que queria uma certificação de qualidade. Era isso. De repente, a gente entendeu que aquele é um ecossistema de troca que poderia amadurecer a gente. E, cara, eu gosto de política. Então aí o Leandro tocava isso. Ele tocava essa frente. sim, Em eu algum lembro, ele me levou uma vez lá no centro, num clube de network do do japonês. japonês. Puta, mas aí é Foi. tristeza, né? É que o Leandro, ele se mete em bimbocas, eu não me meto. Então aí a gente já começa a ver qualidade do trem, né? Sim, Como diria o mineiro. Mas, cara, quando eu assumi o relacionamento com a Brad, eu comecei a me envolver realmente, politicamente. E aí veio diretoria de negócios, aí veio a presidência em São Paulo, mais recentemente a presidência da Nacional. Foi algo que aconteceu de maneira natural, como a minha participação ativa estava conduzindo ali, né? Mas isso eu acho que acaba sendo um sonho pessoal, que acabou se tornando, né? Meio que sem eu entender muito bem o que que era aquilo, e obviamente compartilhado com o sócio e tudo mais, a gente ficou super satisfeito quando eu assumi essa presidência, mas não era algo que a gente esperava para Hero, né? E nem era para ter algum desdobramento para Hero, né? sim, Realmente, cara, o que eu te digo de satisfação é realmente ver trabalhos na rua. Mais recentemente, a gente ter conseguido fazer uma das ações que foram, se não única, poucas no mercado, que foi o bolão da Copa do Mundo, sim, né? foi. Pô, fizemos para 3, 4 marcas. Isso foi sensacional. Não tinha vários no mercado, você via de maneira muito Sim. pontual. Eu me lembro aqui do. Nesse modelo, né, de upselling, né, de sellout, realmente não tivemos das grandes, né, do Cazé TV, que teve, só que era uma Uma outra completamente diferente, outra dinâmica. dinâmica, né? Bolão também, mas uma outra Sim, dinâmica. Agora, do jeito que a gente fez, trade barra digital, foi a única no mercado. sim. Então,
Isso era muito A gente legal. já tinha feito, né, algumas na Tínhamos. Copa da Anterior, né? Rússia Da Rússia. ou do Catar? Foi do Catar. Foi do Catar? É, Rússia foi Ah, 2018, foi. Catar foi Foi. 2022. E aí remodelamos, né, para Copa Era uma da ação de sim, endomarketing, né? Era uma ação de endomarketing para os colaboradores da Conservas Olé, hoje Olé Alimentos, que eu acabei redesenhando ela para sim. uma geração de receita, alguma coisa mais interessante para o mercado, né? E algum outro job, assim, que você comentou da brusqueta, Pô, bolão? cara, tem Não, um que foi legal pra caramba, mas assim, nem teve tanta. Mas é que é por quem representa, mas ter o site do MVA, não sei se, né, o foi. Movimento Verde e Amarelo, a gente fez uma amizade com os caras, o Vascão, o Luiz, é, todos as ilustrações do site foram feitas pelo seu time, Foi. né? O Renanzão, na época. Renan Soares. Isso. Então, cara, isso era muito legal. Porque, pô, é a única torcida organizada do Brasil. Todo mundo que viaja para a Copa do Mundo Da seleção brasileira, da né? seleção brasileira. Na verdade, hoje já é de todo o Comitê Olímpico, né? Onde está o Brasil, Onde né? está o Brasil. Onde está o Brasil tem MVA. Então, assim, poder fazer parte disso foi algo muito legal. Foi um job pontual, uma Foi. coisa E, cara, eu lembro pequena. na época, isso foi 2019 Putz, não lembro, para cara. Pode 20, ser, que aí deu a pandemia. é verdade. E, cara, nossa, assim, fervilhava ideias. É, Cara, a gente queria fazer muita coisa, aí vem uma pandemia que é, breca tudo, pausa tudo, né? é. Mas, puta, eu também considero MVA um cliente foda demais, cara. Eu É. acho que foi legal pra caramba. A gente tem isso, né, na nossa profissão, o privilégio de, às vezes, fazer algumas coisas que, pô, a gente curte, Sim. né? Para pessoas legais, para uma parada que não é um cliente, uma Não é só empresa. vender mais, né? Exato, não é nem vender, entendeu? É uma parada, pô, uma torcida organizada do Brasil e tal, pô, legal pra caramba. Então, acho que a gente coleciona alguns nesse estilo aí, né? Uhum. Eh, Aí o resto são histórias, né? Sim. É, não, se pegar, abrir ali o Drive, e começar a olhar pô, tem coisa legal pra caramba, tem muita história, né? Mas vamos aproveitar aqui, cara, para falar de futuro, né? Chegando nos 14 Vamos. anos aí, quais são as expectativas aí para o futuro, os próximos anos de Hero? O que que você está planejando? Sem dúvida, entender mais como a gente pode usar IA em diversas áreas, né? A gente usa muito para execução, né? Você é uma pessoa que conhece muito, muito mais do que eu de IA, de como botar isso na criação. A gente agora está entendendo como botar em outras áreas, na área comercial. Então, eu quero que a gente seja uma agência espelho para isso, né? Outro ponto é conseguir fazer mais cases, de repercussão nacional. É isso que vai fazer com que qualquer roda que a gente chegue de empresários e fale: "Ah, Hiro, oh, eu conheço". E isso é um prazer gigante, né, quando a gente chega e se apresenta, ele fala: "Já ouvi falar, vi que você fez para tal cliente, você tem essa conta, aquela". Uhum. Então isso continua. A gente quer trabalhar dessa forma. E a gente tem metas comerciais também, né, cara, numéricas. Sim, E junto com isso vem equipe, vem infra. Então a gente tem ali mapeado alguns clientes que a gente quer atender. De outro lado, a gente também quer, cara, curtir um pouco de tudo isso, né. Então, premiações, ter mais prêmios, isso é sim. curtir todo o trabalho que a É, gente pôs na rua. esses eventos são bem legais, né? É o que fomenta também, traz insight, inspira. Exato. Então, pô, imagina ir para concorrer a um leão na França, entendeu? Cannes, pô, isso é sensacional, Delícia. delícia, cara. Então, assim, continua sendo um objetivo. Só que agora a gente sonha olhando para cima com uns stepzinhos, uns degraus mais Sim, acima. maturidade, né? Então agora a gente olha e diz, pô, tá mais fácil do que antes, né?
mas eu continuo pensando que dá para alcançar, que isso nós vamos, uma hora a gente consegue. Sim, total. Cara, os sonhos só se renovam, para te dizer a verdade. Acredito que todos esses eu já tinha antes, eles estão renovados e por uma empolgação, por olhar para frente e falar, putz, dá para fazer, dá para alcançar. Muito bom, cara. Foi Muito bom. rapidinho, mas acho que deu pra, Foi legal pra caramba. né, pra gente entender um pouquinho aí, pra quem não conhece, principalmente. É, é muita história. Eu tô há 10 anos, né? Desses 14 já tô há 10, então eu conheço bastante dessa história, já ouvi muita história também. Fiz parte de muitas dessas e fico feliz demais, cara. Então eu vou deixar aqui o parabéns antecipado, né? Eu que agradeço. Hum, Agradeço você por fazer parte disso, por colaborar com a gente todos os dias. Tamo junto. Tamo junto. E é isso. Se você chegou até aqui, como diria meu amigo Leandro, aperta no sininho, curte, comenta, compartilha, pra gente saber que você não gostou, que você gostou, que você quer saber que tem alguma dúvida. O Lucas depois vai responder nos comentários. E é isso. E bora pro próximo episódio. Esse foi mais um No meio do job! Obrigado, galera. Valeu! Eu.